Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Bradesco no segundo trimestre de 2022. Essa teleconferência está sendo transmitida pela internet no site de Relações com Investidores do Bradesco, no endereço banco.bradesco/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que há tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, digitar *0 para solicitar a ajuda de um operador. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis para a organização. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Sr. Leandro Miranda, diretor executivo e IRO. Tá bom. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2022. Nós teremos aqui presente o senhor Otávio de Lázari Júnior, o nosso CEO, o senhor André Rodrigues Cano, vice-presidente executivo e CFO, o Oswaldo Tadeu Fernandes, diretor executivo, o Carlos Wagner Firetti, controller e diretor de relações com o mercado, o Ivan Gontijo, CEO da Bradesco Seguros, o Renato Enisman, CEO do Banco Next, o Kurt Zimmermann, CEO do BITS, e o Carlos Giovanni Neves, CEO do Banco Digio. Passo a palavra agora ao senhor Otávio. Obrigado, Leandro. Muito bom dia a todas e a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022. O cenário permaneceu bastante complexo nesse segundo TRI, com uma combinação de inflação elevada, os impactos causados pela guerra da Ucrânia nas cadeias globais de suprimento e commodities, e a necessidade de aperto monetário nas principais economias globais, particularmente com a aceleração da alta dos juros nos Estados Unidos. Diante desse cenário, ao final do trimestre, as preocupações se voltaram para o risco de uma recessão global. No Brasil, a inflação elevada e consequente impacto na renda também estiveram por trás das dinâmicas que afetaram a economia no período, inclusive gerando novas pressões fiscais. Apesar desse cenário, a economia brasileira se mostra um pouco melhor, o que nos levou a aumentar a nossa expectativa de crescimento do PIB para esse ano para 2,3%. O ciclo de aumento de juros no Brasil já está bastante avançado. Isso nos leva a ter uma visão um pouco menos otimista para 2023, com uma projeção de crescimento do PIB para próximo de zero. Tivemos um bom resultado no segundo trimestre, com lucro de 7,41 bilhões, uma evolução de 3,2 frente ao trimestre anterior e representando um ROI de 18,1. A carteira de crédito também mostra evolução, com expansão de 2,5 em relação ao primeiro TRI e de 17,7 frente ao segundo TRI do ano passado. A maior evolução ocorreu na carteira de pessoa física, com crescimento de 20,2 em 12 meses, e nessa carteira o portfólio de cartões teve expansão de 46%. Todavia, o crescimento ao final do período deve ser menor, em linha com um guidance, sobretudo pela base de comparação com o último ano. Destacamos também o desempenho da margem financeira com clientes, que apresentou crescimento de 7,1 no trimestre. A margem com o mercado segue pressionada pelo impacto do aumento dos juros sobre a posição de ALM, o que deve continuar ao longo de 2022, voltando a uma normalidade em 2023. O resultado operacional de seguros atingiu 3,7 bi no trimestre, um crescimento de 135% em 12 meses, explicado parcialmente pela base de comparação com o ano passado e um crescimento de 12,8% no trimestre. As receitas de prestação de serviço apresentaram um bom desempenho,
com uma alta de 6,7% na comparação anual, beneficiadas principalmente pelo forte desempenho na linha de cartões, que vem favorecida pelo crescimento da base de clientes e também por maiores gastos dos nossos clientes. Apesar dos desafios impostos pela inflação, os custos totais se mostraram controlados, as despesas totais cresceram 4,9% na comparação anual, em linha com o nosso guidance. Temos conseguido compensar boa parte da pressão inflacionária com nossas ações de eficiência e esse crescimento que tivemos já inclui investimento nas nossas empresas digitais, como o Next, o Bits, o Digio, e também reforços adicionais nas equipes de consultoria de investimentos, tecnologia, analytics e ciência de dados, entre outras. Analisaremos o nosso desempenho em relação ao guidance mais à frente, mas podemos afirmar que mantivemos uma performance consistente com o que propusemos. Indo para o slide 3 agora, em que apresentamos a evolução do resultado, considerando a variação nominal de cada linha do período. Tanto no comparativo trimestral como no anual, temos tido expansão nas linhas de margem com clientes, tarifas e seguros. Esse crescimento ele foi mais do que suficiente para absorver a queda na margem com o mercado, que está pressionada, como eu disse, nesse momento, pela Selic elevada, e as maiores despesas com PDD, que são consequência da volta da inadimplência para níveis históricos e do crescimento que estamos tendo nas linhas de maior retorno. No slide 4, a carteira de crédito teve evolução em linha com as nossas expectativas. A originação por dia útil em pessoas jurídicas já está um pouco maior, principalmente por efeito da base de comparação face à segunda onda da pandemia no ano passado, e se concentra principalmente em linhas mais curtas. Em PF, temos menor demanda pelas linhas mais longas, como o crédito imobiliário, e a cautela natural que estamos tendo, a disciplina natural que estamos tendo na concessão de crédito. Tivemos grande evolução anual nas linhas de financiamento ao consumo, que são linhas de spreads maiores e que vem favorecendo o crescimento do NII e da margem com clientes. A maior evolução ocorreu na carteira de cartões, com expansão de 7% no trimestre e 46% em 12 meses. O crescimento da carteira renegociada é reflexo da evolução da carteira de crédito e também do mix de originação com maior participação de linhas mais rentáveis. Mudando para o slide 5, o risco de crédito teve um pequeno aumento nesse trimestre e representou 2,5% da carteira, refletindo o mix de crescimento e o aumento da inadimplência no varejo, tanto em pessoas físicas quanto em pequenas e microempresas. O índice de inadimplência de 15 a 90 dias permaneceu no mesmo patamar do trimestre anterior e o atraso acima de 90 dias cresceu 30 bips, refletindo esse aumento da inadimplência no varejo. O segmento de grandes empresas continua com o indicador nos mínimos históricos. O índice de cobertura apresentou redução, como já havíamos sinalizado, uma vez que antecipamos provisões em 2020, que agora estão sendo consumidas com o atraso efetivo de algum desses créditos. Em nossas projeções, ainda vemos a inadimplência crescendo no segundo semestre, a depender, lógico, das condições de emprego e renda. Esperamos que o índice de cobertura permaneça consistente ao redor de 200%. Indo para o slide 6, nesse slide nós incluímos alguns gráficos que são relevantes para a dinâmica de crédito. Continua havendo evolução no nível de emprego, tanto no formal quanto no informal, e a taxa de desemprego vem caindo e chegou ao nível que tínhamos em 2015. A massa salarial tem apresentado uma melhora, também reflexo do aumento do emprego e do repasse da inflação para os salários via acordos coletivos. E nesse gráfico do lado direito abaixo, é importante destacar essa última informação, pois ela é proprietária do Bradesco, que demonstra o comprometimento de renda dos nossos clientes com operações de crédito, levando em consideração as operações no Bradesco e também com outras instituições do mercado, onde vemos um aumento relativamente pequeno no comprometimento de renda com o serviço de crédito. Lá em 2020, por exemplo, nós tínhamos um comprometimento de 20,2%, que passou para 21,1% e 22,8% agora, e ex-crédito imobiliário, esse comprometimento de renda é de 20,6% agora em maio de 22. Indo para o slide 7 sobre margem financeira, que continua apresentando boa expansão,
tanto na visão trimestral quanto no comparativo anual, refletindo a evolução da carteira de crédito nas linhas de maior retorno e também o crescimento da receita com captações. A margem como mercado, como já tínhamos sinalizado na divulgação do trimestre anterior, ela segue pressionada pela Selic mais alta, parcialmente compensada pelo resultado do capital de giro próprio. Um destaque importante é a evolução do spread, tanto bruto quanto líquido do PDD. Do lado direito, acima, o spread líquido sobe bruto para 10 e o spread líquido para 6,8. Na página seguinte, no slide 8, falando de seguros do nosso braço segurador, o lucro líquido apresentou uma melhora de 49% no acumulado do semestre, refletindo um retorno sobre o patrimônio de 19,7%. Destacamos o crescimento do faturamento, que no acumulado do semestre foi superior a 16%, e tal crescimento deve-se ao aumento da quantidade de vidas seguradas no saúde, mas também na quantidade de operações de previdência e vida, além das operações e ajuste de preços no segmento de automóvel. Quanto às operações de seguro, o nosso guidance continuou apresentando melhora do seu desempenho, relacionado à melhora da sinistralidade decorrente da redução dos efeitos da pandemia, assim como a melhora do resultado financeiro no período. Acreditamos que nossa projeção até o fechamento do ano esteja alinhado com as nossas expectativas de evolução para esta linha. Continuamos a observar a redução do volume de sinistros relacionados à Covid. No segundo TRI de 22, esses eventos foram de 348 milhões, o menor da série desde o início da pandemia. No slide 9, agora falando de receita de serviços, que cresceram 6,7% na comparação anual, refletindo a expansão de 4,3 milhões de clientes nos últimos 12 meses, o que totaliza uma base de clientes de 75 milhões e meio. A linha de cartões cresceu 32% em um ano, reflexo do maior volume transacionado em cartões, que chegou nesse trimestre a quase 74 bilhões. Esse crescimento de volume é reflexo da maior base de cartões de crédito, da normalização da economia e também do efeito da inflação nos gastos dos nossos clientes. No slide 10, falando de despesas operacionais, elas tiveram uma evolução de 4,7% no acumulado do ano, portanto, bem menor a metade do que a inflação acumulada no período de 10,7% pelo IGPM e 12% pelo IPCA. As despesas de pessoal naturalmente cresceram em função do acordo coletivo, que no ano passado foi de 11%, e também dos investimentos em times de consultoria de investimentos, tecnologia, analytics, ciências de dados. Como resultado das nossas ações de eficiência, as despesas administrativas apresentaram um crescimento contido. As outras despesas demonstraram contração em função do grande volume de provisões que ocorreram no ano passado e que não devem se repetir neste ano. O índice de eficiência ficou em 42,4%, um dos melhores da série histórica. Destacamos também a otimização que promovemos na nossa presença física, onde transformamos nossas agências migrando para um modelo mais consultivo e menos transacional. Assim, desde 2018, neste movimento, nós abrimos 976 unidades de negócio e reduzimos 1.691 agências. Como parte dessa transformação, capacitamos nossos gerentes com ferramentas que permitem o atendimento remoto ou presencial, de acordo com o desejo dos nossos clientes. Temos hoje quase 25 mil gerentes de relacionamento e mais de 1.000 especialistas de investimentos que promovem a consultoria de empréstimos, investimentos e seguros. Estaremos adicionando mais 700 especialistas de investimentos a esse time durante o terceiro trimestre. Devemos destacar também uma das vantagens competitivas em nossa estratégia, que é o Bradesco Expresso, pois complementamos a nossa presença física com uma grande capilaridade e conveniência aos nossos clientes por meio de 40 mil correspondentes bancários, onde o custo é totalmente variável. Passando para o slide 11, o nosso índice de capital permaneceu em níveis bastante confortáveis. A geração de lucro tem permitido que mantenhamos uma boa distribuição ao acionista na forma de JCP. Nesse trimestre, tivemos uma redução que já era esperada de 40 bips no índice de capital nível 1, até em função de uma norma determinada pelo Banco Central de tratamento do crédito fiscal originário de hedge
do investimento no exterior. O impacto de 50% agora em junho e o restante 50% em dezembro de 22, como determina o Banco Central. Além disso, tivemos o impacto da marcação ao mercado da carteira de títulos. O índice complementar teve um aumento de 20 bips, com a renovação de instrumentos elegíveis da capital, que venceriam progressivamente a partir de 2025, aproveitando as condições mais favoráveis de mercado naquele momento. Os índices de liquidez melhoraram em função do aumento de captação, principalmente em CDB e letras, com um LCR de 168% e o NSFR de 120%. Falando um pouquinho agora de experiência digital dos nossos clientes, passando, portanto, para o slide 12, essa nossa experiência digital que está em constante evolução, pois ela significa maior autonomia, melhor experiência e muito mais negócios. 70% dos correntistas do Bradesco já são digitais. Do nosso total de transações, 98% são realizadas via canais digitais e as transações financeiras via mobile e internet cresceram 57%. Essa autonomia também impulsiona a abertura de contas no app Bradesco. Na metade desse ano, nós já alcançamos quase o total de contas abertas pelo app em 2021. São 82% mais contas, totalizando quase 1,5 milhão de aberturas de janeiro a junho deste ano. A abertura de contas MEI acompanhou proporcionalmente esse crescimento, com alta de 79% dentro do mesmo período. Falando sobre essa experiência dos clientes, esses nossos clientes têm buscado cada vez mais facilidade e personalização, e para melhorar essa experiência, damos voz ao cliente, escutamos o que eles têm a nos dizer e desenvolvemos produtos e serviços condizentes com seus desejos, necessidades e momentos de vida. Isso nos permite aprimorar suas experiências, como fizemos, por exemplo, com a revitalização da página do Pix no nosso app. Muito além de feedbacks positivos, essa proximidade com os nossos clientes nos gera muito mais oportunidades de negócios. Para clientes PF, a originação digital já representa 74% do volume de operações. O mesmo efeito vemos em investimentos, que saltaram 112%, e em seguros contratados, que cresceram 132%. Resultados positivos que também encontramos no segmento PJ, onde o valor dos créditos liberados saltou 139% e de investimentos 111%, além do consórcio, que também cresceu 70%. No slide 13, falando um pouco de sustentabilidade, que é um dos pilares da nossa estratégia corporativa, fomos o primeiro banco brasileiro a aderir ao PCAF, referência internacional para o cálculo das emissões de carbono do portfólio. Em 2021, as emissões de carbono decorrentes da nossa carteira PJ foram 13% menor do que as emissões de 2020. E para que vocês tenham uma ideia, 20% dessa carteira provém de clientes que já assumiram algum compromisso voluntário de descarbonização. A nossa estratégia também foi reconhecida pela GFANS, aliança que reúne instituições financeiras no mundo todo com compromissos net zero. Tivemos 2 cases destacados como referência do setor financeiro e esse reconhecimento reforça o nosso propósito e atuação em prol do desenvolvimento sustentável. Na agenda de negócios sustentáveis, seguimos comprometidos com a meta de gerar negócios de impacto positivo e até junho já atingimos 52% desse objetivo. Essa nossa estratégia e protagonismo são reconhecidos na avaliação dos principais índices e rates de sustentabilidade, onde apresentamos performance acima da média do setor, como vocês podem ver no gráfico do lado direito. Estamos felizes com esse reconhecimento e convidamos vocês a conhecerem mais sobre a nossa estratégia de sustentabilidade no relatório integrado. E por último, nesse último slide, nós trazemos o nosso guidance. Em carteira expandida de crédito, nós esperamos encerrar o ano com a evolução compatível com a faixa de 10 a 14, próximo ao centro do guidance, pois a gente considera uma base comparativa mais forte no segundo semestre de 22 e os ajustes que seguimos fazendo em nossa originação de acordo com o cenário observado, que exige mais cautela. A performance em margem com o cliente segue em bom ritmo, beneficiado pelo aumento dos spreads, reprecificação da carteira, giro da carteira, mudança de mix e o impacto da elevação da Selic sobre a nossa margem de passivos. Vemos crescimento próximo à parte superior do range, ou seja, no topo do guidance,
entre 18 a 22. As receitas de prestação de serviço devem seguir favorecidas pela evolução das linhas de renda de cartões e de operações de crédito. A nossa expectativa para o restante do ano é a convergência para o centro do guidance, que é de 4 a 8. Em despesas operacionais, seguimos com nossas ações de eficiência, disciplina e controle, que possibilitaram um guidance com range bem abaixo da inflação, abaixo da metade da inflação, mesmo com investimento em nossos bancos digitais, como Next, Digio, a carteira digital Bits, e na evolução tecnológica do nosso negócio. Nós devemos encerrar o ano entre o centro e a parte superior do guidance. Em seguros, as expectativas são positivas, com tendência de crescimento no topo do guidance de 18% a 23%. O resultado deve ser impulsionado tanto pela melhoria operacional, crescimento dos prêmios, como pelo aspecto financeiro, com índices mais favoráveis. Por fim, em despesas de PDD expandida, devemos caminhar para a parte superior do guidance, no topo do guidance de 17 a 21 bi, em função da intensificação do crescimento em carteiras de maior retorno e expectativa de níveis de inadimplências ligeiramente superiores aos atuais. Com relação à margem do mercado, embora não tenhamos um guidance, mantemos a visão que ela segue pressionada, conforme comentamos anteriormente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Participantes da conferência, com áudio em português, poderão fazer suas perguntas. Demais participantes permanecerão em modo de escuta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para se retirar da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos novas perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Jason Mollin, do Scotiabank. Oi, bom dia a todos. A minha primeira pergunta é sobre qualidade de ativos. Houve aumento de carteira vencida mais de 90 dias de 3,2% para 3,5%. Vocês podem falar sobre a venda de carteira do crédito no trimestre e como isso impactou a inadimplência? E mais o indicador de inadimplência de 15 a 90 dias foi estável para os indivíduos em uma base sequencial, para a carteira total, inclusive para os indivíduos. No entanto, vimos um aumento em pymes. Deveríamos esperar mais deterioração? Obrigado. Jason, muito obrigado. Com relação à venda de carteiras, essa é uma estratégia que a gente já vem adotando há alguns anos e vem reiterando isso com vocês, porque a gente já constatou, até pela experiência pregressa, que essa carteira estressada, o custo de cobrança dela dentro do banco, ele não compensa, ele não é eficiente. Então é melhor passar para empresas com um bom preço, né, quando você tem um bom preço, para que a gente tenha uma maior eficiência dentro da organização. E até nós temos uma participação numa empresa de crédito estressado, que é a RCB, então a gente vê que a eficiência lá, comparativamente a eficiência lá, a cobrança é melhor. Então, isso está no nosso business plan de todos os anos, no nosso orçamento e na nossa estratégia para os anos seguintes, e a gente continuará fazendo vendas de carteiras, porque são carteiras estressadas, com mais de 5 anos de vencimento, que não tem garantias. Então, a nossa expertise de cobrança e o custo para fazer essa cobrança internamente, ela é muito maior do que a gente vender essas carteiras. Então, isso continua na nossa estratégia e, ao longo do tempo, a gente vai continuar observando boas oportunidades para que façamos a venda dessas carteiras, desde que tenham um preço adequado. E me parece que um pouco o mercado como um todo, acho que todos os bancos, passaram a adotar isso como estratégia, porque de fato ela é mais eficiente. Então é algo que está na nossa estratégia e a gente vai continuar olhando boas oportunidades. Com relação à taxa de inadimplência, com essa venda de carteira, ela melhorou nosso índice de inadimplência
0,29. 0,29. Ela melhorou a nossa inadimplência em 0,29, era algo que estava no nosso radar, já estava dentro da nossa programação para o ano de 2022 de fazer venda de carteiras, então ela melhorou o nosso índice de inadimplência em 0,29, como eu te falei. E a inadimplência de 15 a 90 dias, especialmente aí na micro e pequena empresa, como você comentou, a gente vê esse segmento, né, de PYMEs, de pequena e microempresa, mais pressionado, por isso que nós tivemos uma inadimplência maior, tanto na pessoa física como PYMEs, mas entendemos que isso é algo que, pelos nossos modelos, ele deve se normalizar daqui para frente. Pode ter um crescimento um pouco maior ainda na PYMEs, mas pouca coisa. Então, a gente já vê isso como uma situação mais normalizada. Pode. Jason, só o Oswaldo falando, só um outro ponto para complementar o que o Otávio comentou. Em relação à venda de carteira, só para você ter uma ideia, nesse trimestre nós vendemos 5,1 bilhões de reais de carteira, no segundo trimestre de 21 nós vendemos 5 bilhões e meio, né? E no primeiro trimestre de 22 nós vendemos 6,3 bilhões de reais, quer dizer, é uma coisa que no banco ela é recorrente. E aí alguns outros pontos que é o seguinte, hoje, como nós estamos trabalhando com operações mais rentáveis, elas acabam, crédito pessoal, veículos, elas acabam tendo uma inadimplência superior, como por exemplo uma operação de crédito imobiliário. Então, só para dar uma ideia para você, nossas áreas de crédito fizeram um exercício simulando a nossa inadimplência agora de 2022 com o mix de carteira que nós tínhamos em 2019. E esse impacto natural, só pela troca de operações, é de 0,4 pontos percentuais na nossa inadimplência. Quer dizer, ela já acaba tendo uma inadimplência maior em virtude que são operações com características diferentes, mas que proporcionam, por outro lado, como você deve ter visto, uma margem financeira melhor, né? Então, de outra forma, a gente tem a contrapartida também na margem financeira que é positiva. Tanto é que a margem líquida de PDD está subindo, o spread. Excelente. Minha segunda pergunta é sobre despesas. As despesas operacionais aumentaron casi 5% no primer trimestre de 2022 comparado con el año anterior, menos que a mitad de inflación, más en línea con o guidance. Vocês podem falar sobre as estratégias, além do que vocês mostraram em termos de presença física, o Bradesco está utilizando para manter as despesas crescendo por la mitad de inflação. E se pensamos no futuro, que a inflação vai baixar em 2023, isso vai seguir sendo possível? Sim, muito boa pergunta, Jason. Essa estratégia das agências, a gente sabe que PDV é importante, a gente está espalhado no Brasil inteiro e a gente captura resultado, captura mais com o cliente por conta dessa distribuição geográfica que a gente tem. Mas também a gente viu claramente que essa expansão da rede de agências, ela tinha que ser feita de uma forma diferente, ou seja, com agências mais voltadas a negócio e com espaços físicos menores. Por isso que a gente fez esse trade-off de encerrar agências e abrir unidades de negócio, ou transformar, melhor dizendo, agências em unidades de negócio. Por isso que você tem esse número de 1.691 agências encerradas e 970 unidades de negócio abertas. A gente vai continuar, obviamente, com essa estratégia, porque ela tem sido vencedora. As unidades de negócio, para que você tenha uma ideia, ela representa um custo fixo 40% menor do que uma agência tradicional, então ela continua no nosso planejamento estratégico e nos nossos budgets para os anos seguintes. Além disso, a gente tem uma despesa de tecnologia, como um banco incumbente de 80 anos de idade, você tem uma despesa de tecnologia porque você tem legado, então você tem que fazer uma transformação. E a gente tem que lembrar que muitas das coisas estão sendo migradas para a cloud, que exige um investimento inicial maior e você captura
a redução de custo ao longo do tempo. Por exemplo, o Next ele trabalha hoje praticamente todo em cloud, o Bit no mesmo caminho, o Digio indo também para o mesmo caminho, além de todas as iniciativas digitais do próprio banco. Então, você tem razão, Jason. A gente este ano está conseguindo ter um crescimento de despesa que é metade do que a inflação que a gente está observando. Para o ano que vem, a gente vai manter ainda essa mesma disciplina, a gente continuará com essa mesma disciplina, ou seja, continuaremos fazendo investimentos onde precisa e tentando reduzir despesa em outros pontos. Lembrando que agora em setembro nós temos o dissídio dos bancários que deve ficar em torno de 11%, 12%, mais ou menos do que foi o ano passado, que tem um impacto grande aqui na nossa organização, por isso que a gente fez um ajuste também do total de quadro de funcionários. Então, acho que é um desafio crescente que todas as organizações têm e nós também temos, mas é possível e é premissa nossa a gente continuar crescendo a despesa ou evoluindo em despesa operacional sempre abaixo da inflação. Esse é o desafio que a gente tem para todos os anos, né? Obrigado. Obrigado, Jason. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Frade, da Citi. Carlos, bom dia a todos. Obrigado pela minha pergunta. Tenho duas dúvidas aqui. Uma é com relação à despesa de provisão. Então, gostaria que vocês reforçaram o guidance, né, sem alteração no guidance. Só que quando a gente olha o NPL Creation do trimestre, ele foi ajudado ou melhor, ele foi de cerca de 7 bilhões, se a gente colocasse não tivesse tido a venda de carteira, eu entendo que o NPL Creation teria sido mais próximo de 9 bi, que aí imaginando 9 bi menos recuperação, então a gente teria talvez uma despesa de provisão de 7.500 para os próximos 2 tris, assumindo um NPL Creation na mesma magnitude, e que ficaria bem acima aí do guidance. Queria entender onde que vocês entendem que pode ser melhor aqui, talvez NPL Creation um pouco melhor, talvez utilizar um pouco cobertura, enfim, tentar entender um pouco como a despesa de inadimplência vocês imaginam que se comporte no segundo semestre, de forma que fique dentro do guidance. Oi, Rafael, obrigado, bom falar com você. Rafael, quando a gente faz a venda de carteiras, e como eu disse, ela é algo que está dentro da nossa estratégia já há algum tempo, você vende a carteira líquida de tudo, quer dizer, você limpa toda a carteira. Agora, para o segundo semestre, a gente vai olhar também venda de carteiras, está no nosso radar, operações estressadas, prazo longo, carteiras que não tenham garantia. Lembrando que a gente tem Bradesco Financiamentos, que é a nossa ligada, que tem operações para fazer venda de carteira. Losango, que é a financeira que a gente financia no varejo. Então, isso está dentro da nossa estratégia. Portanto, como eu afirmei, por isso é que a gente está aqui afirmando para vocês que o nosso PDD global para o final do ano, a gente estima ele no topo do guidance, né? Está 17 a 21, é o nosso guidance, a gente está estimando ele no topo do guidance, considerando todas essas estratégias que já estavam no nosso orçamento desde o final do ano passado. Perfeito, Otávio. Se me permite mais uma, com relação ao NII com o mercado, né? Eu entendo que como boa parte do impacto que a gente está vendo é referente ao ALM, vocês devem ter uma boa visibilidade aí dos próximos trimestres. Então, ajudar um pouco, você comentou que vai continuar pressionado, mas o que talvez seria razoável imaginar? Imaginar que a gente tivesse uma melhora gradual e talvez chegando a zero no quarto tri, chegando a zero no primeiro trimestre do ano que vem. Como é que a gente poderia pensar sobre a NII com o mercado, a trajetória dele? Bom ponto que você levanta com relação ao mais com o mercado. O que a gente viu pela última ata do Bacen é que a gente deve ter atingido o topo aí do crescimento da taxa de juros, né? Da Selic em 13,75. Talvez tenha alguma correção na próxima reunião do Copom, chegando a 14, mas vai ficar, não deve ter novos aumentos. O que acontece é que melhora o cenário para a margem com o mercado.
Além disso, a gente está girando a carteira também das operações que foram contratadas lá com o Selic quando estava 2%, 3%. Você vai girando a carteira, mas tem um prazo de maturação, isso que leva em torno, no Bradesco, de 17 a 18 meses para você girar a carteira como um todo. Então, eu diria para você, para frente, o quadro é melhor do que a gente tem impressão, mas é um quadro melhor para frente. Então, eu diria para você que para o ano 2022 a gente pode pensar em zero, ou seja, devemos ficar no 0 a 0. Ótimo, Otávio. Obrigado. Obrigado, Rafael. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Batista, da UBS. Por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta primeiro sobre a lei do superendividamento que entrou, acho que um ano atrás mais ou menos. Aquele gráfico que vocês mostraram de comprometimento de renda dos clientes da Bradesco, eu até achei baixo ali, 22% mais ou menos, 23%. De fato, vocês estão vendo já algum impacto dessa lei na operação dos bancos ou não? Por enquanto, não teve nenhum impacto relevante, assumindo e vendo que vocês têm um comprometimento de renda bem mais baixo do que a média que o Banco Central mostra. Imagino que o cálculo seja diferente também, mas de qualquer maneira. E a segunda pergunta é em relação a seguro. Deixa eu falar um pouquinho. Vocês já indicaram que para esse ano a gente deve ficar no topo do guidance, a linha de seguros. Quando você olha para 23, para falar um pouquinho dos cenários competitivos e do que dá para imaginar para 23, se vocês estão vendo, estão conseguindo passar preço, se não, eu imagino que o Covid deve ser muito residual, se tiver alguma coisa ainda em 23. Então, o que vocês conseguem ver de 23 de dinâmicas da seguradora? Tiago, prazer falar com você. Eu vou falar sobre endividamento, aí eu vou passar para o Ivan Gontijo, que é nosso CEO lá da Bradesco Seguros. Acho que ele pode dar um pouquinho de cor aí para aquilo que você colocou. Essa lei, nós não vimos ainda qualquer impacto nessa norma que saiu sobre superendividamento. Mas é algo que a gente está tratando como indústria, né? Porque é muito difícil você conseguir fazer aquelas comprovações, né, de mínimo existencial que a norma está trazendo. É algo que nos preocupa, porque é muito difícil você fazer esse tipo de comprovação, porque o cliente pode vir numa agência bancária e dizer que tem o mínimo existencial preservado, aí ele sai dali meia hora depois e vai numa loja de departamentos e compra pelo crediário e vai estar com o seu mínimo existencial comprometido. Então é muito difícil ainda como é que vai ser implementar essa lei e, portanto, está em discussão lá na Febraban como é que a gente vai tratar esse negócio. Aqui, essa diferença do quadro que eu mostrei para você, aqui é naquela que o Banco Central divulga, ele pega todas as pessoas dividido por todo o endividamento, quem tem dívida e quem não tem. E aqui a gente está mostrando aqueles clientes que de fato têm dívida no Bradesco. No Bradesco, quer dizer, todos os clientes do Bradesco que têm dívida, quanto ele tem de dívida no Bradesco, mais o que ele tem no mercado, dividido pela renda que ele tem. Então aí nós estamos pegando só as pessoas que têm endividamento. Por isso que a gente não dá muito para comparar este gráfico que eu mostrei para vocês com aquela divulgação que sai pelo Banco Central. Então, quanto ao superendividamento, a gente ainda tem algum caminho para crescer, para ver como que isso vai ser implementado e também os impactos que isso pode ter na cadeia toda, né, das pessoas não poderem tomar dinheiro, de pedirem o Chapter 11 delas lá na pessoa física. Então ainda tem muita discussão para a gente fazer, discussão jurídica e discussão operacional de como é que a gente vai poder fazer isso. Porque nós não conseguimos enxergar quanto que um cliente deve, por exemplo, nas lojas de departamentos ou nas empresas que vendem por internet. A gente só consegue ver endividamento em bancos, né? A central de risco só traz o endividamento financeiro na indústria financeira. Fora da indústria financeira a gente não consegue enxergar. Então, como é que o banco vai poder garantir de que aquele cliente está respeitando o mínimo existencial dele? Então, tem uma discussão operacional, jurídica até, para que isso possa ser implementado. Então, ele ainda, de fato, não tem nenhum efeito no que está acontecendo com a gente aqui dentro dos bancos, vamos dizer assim. Se permite só um complemento, tá? Lógico. É André Cano falando, Thiago.
O valor ficou estabelecido na regulamentação, eu acho que no final acabou sendo bastante razoável, né, para todo o sistema. Ele foi de em torno de R$300, né, como o chamado mínimo existencial, que é um valor relativamente baixo, e isso não deve realmente trazer maior impacto para o sistema financeiro. Né? Por enquanto, em termos de ações ou coisa do tipo, o número é próximo a zero, tá? Não tem qualquer impacto. Tiago, eu vou passar para o Ivan Gontijo para falar dar um pouquinho de cor aí sobre a seguradora. Ivan? Pois não, Otávio, muito obrigado aí pela gentileza aí, passando. Tiago, um prazer grande pela sua participação e obrigado pela sua pergunta aí para o Grupo Segurador. Na verdade, em relação a 2022, que foi a primeira parte da sua indagação, nós estamos mirando o topo do guidance de 2022. Nós estamos confortáveis com a queda na sinistralidade, isso foi amplamente demonstrado aí na apresentação que o Otávio fez. A queda na sinistralidade ao longo do primeiro semestre de 2022, demonstrando ainda uma diminuição na letalidade da pandemia, né, relativamente à Covid-19, juntando com o aumento do faturamento, o aumento dos negócios em todas as linhas de negócio e acompanhado da melhoria no resultado financeiro, elas justificam e dão lastro para as demonstrações financeiras do Grupo Bradesco Seguros no primeiro semestre de 2022. No que tange à Covid, em que você abordou, ela vem machucando menos o nosso resultado. Desse último trimestre, aí nós tivemos o valor já bem diminuído, com 512 milhões, mas não podemos nos esquecer de registrar que nos orgulhamos, de certa forma, né, pela robustez e o lastro do Grupo Bradesco Seguros para pagar ao longo da pandemia algo próximo a 7 bilhões e 800 milhões só no âmbito da pandemia, né, em sinistros. Isso demonstra a nossa perenidade, a nossa robustez e a nossa sustentabilidade e permanência no negócio de seguros, previdência e capitalização. Em relação à segunda parte da sua pergunta, que diz respeito a uma visão prospectiva para o ano de 2023, nós constatamos uma resiliência muito grande do mercado e uma capacidade de ajuste do mercado de seguros como um todo, e nele incluindo o Grupo Bradesco de Seguros, e olhamos para uma visão de crescimento não só no segundo semestre, olhando inclusive para o segundo semestre de 2021. Então, olhamos para uma visão de crescimento no segundo semestre de 2022 e, olhando para 2023, vislumbramos também uma visão muito positiva, né? E registramos, obviamente, que devemos ter aí um crescimento não só na quantidade de segurados e de clientes novos em nossas carteiras, mas também ampliando a nossa capacidade de negociação das nossas carteiras atuais, que vão nos permitir um conforto e um alívio ainda maior sobre o aspecto financeiro, para continuar a prestar o melhor serviço, o melhor atendimento aos nossos segurados e aos nossos clientes de uma maneira geral. O nosso crescimento global de 16% no faturamento vem acompanhado de uma diversificação de carteiras e um crescimento na quantidade de negócios, o que nos dá conforto para um olhar positivo para o ano de 2023. Tiago, à disposição. Não, perfeito. Obrigado pelas respostas, acho que ficou bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Otávio, a minha pergunta é com relação à inadimplência. No último conference call de resultados, né, do primeiro TRI, que foi no início de maio, você comentou que a inadimplência no segundo trimestre poderia piorar 10 a 20 basis points, seguidos de uma estabilidade no segundo semestre.
A gente viu que a inadimplência acabou vindo um pouco pior e deve continuar piorando aí ao longo do segundo semestre. Então, eu queria entender o que aconteceu de diferente para o que você havia falado, se de fato as carteiras estão se deteriorando numa velocidade mais rápida, o que está acontecendo. E aí, ainda nesse tema, o que eu fico pensando é se a atividade de venda de carteira em montantes aí não desprezíveis, de fato for uma atividade recorrente, se vocês não pensam em talvez melhorar a eficiência da própria estrutura de recuperação do Bradesco para não ter que ficar vendendo e talvez deixar algum dinheiro na mesa nesse tipo de operação. Obrigado. Obrigado, Flávio. De fato, você lembrou bem, mas a gente nunca consegue, pelo menos a gente tenta acertar no alvo, mas nem sempre a gente consegue acertar exatamente no alvo, até porque a gente tem que lembrar que nos últimos 3 meses se deteriorou ainda mais o quadro, né? Problema nas cadeias globais de suprimento, inflação crescendo, petróleo cresceu nesses últimos 3 meses, você viu o que bateu na inflação, e a taxa de juros que a gente pensou que ia poder ficar no tamanho que estava também cresceu. Então é muito difícil, um banco do tamanho do Bradesco, com a diversidade de linhas que tem, é difícil você conseguir acertar no alvo, e a gente dá pelo menos um norte para vocês do que a gente vê que pode acontecer. Agora, de qualquer maneira, Flávio, eu acho que o ponto principal, e eu acho que a gente deve destacar, é essa diversidade de linhas de negócio que o banco tem, de diversidade de clientes que o banco tem, que nos dá uma certa tranquilidade de como vai se comportar, não só a inadimplência quando sobe um pouquinho mais, mas também o NII de cliente sobe além daquilo que subiu a inadimplência. Então você vai fazendo um trade-off que é natural. Se a gente fosse monoline, eu saberia exatamente qual vai ser minha inadimplência e qual vai ser meu resultado. Como você tem um banco com multiplicidade de linhas de negócio, multiplicidade de clientes, de tipo de empresa, de tamanho de empresa e de tamanho de pessoas físicas, você está sujeito a essas coisas. O importante é que você consiga gerar resultados ou trazer margem para que você possa compensar esse aumento de inadimplência. Então, a gente tem uma expectativa para esse segundo semestre, que talvez vá crescer um pouquinho mais, mas as linhas, quando a gente olha as linhas de inadimplência de 15 a 90 dias, que é a inadimplência de curto prazo, ela não é absoluta, mas ela dá pelo menos uma percepção do que pode ser pela frente. Então a inadimplência total ela já caiu de 3,60 para 3,50, 3,60 em março, tá? Para 3,50 agora. A pessoa física que estava em 4,91 foi para 4,75. A pessoa jurídica também caiu. E quando você pega, e aqui eu vou te dar um número que a gente não divulga, mas eu acho que é importante a gente falar para vocês, pelo menos para dar uma referência, quando a gente pega, por exemplo, a linha de cartão de crédito, que é uma linha que é o que a gente acabou crescendo mais, o cartão de crédito, apesar do crescimento de 46% do volume, né, da carteira de cartão de crédito, a parte que é financiada, ela se manteve estável, está em 16%, 16 a 17% do total da carteira ele é financiado. Lembrando sempre que o cartão de crédito, quando o cliente usa, eu já tenho que fazer a provisão na cabeça em torno de 3 a 4% de provisão, que aumenta naturalmente a nossa PDD. Então, a gente vê, e ao longo do tempo você começa a trazer as receitas de FII de intercâmbio. Então, é um trade-off que se faz, quer dizer, um pouco mais de inadimplência, mas também, do outro lado, você consegue fazer um pouco mais de margem com o cliente. E esse mix da margem do cliente, ele é muito favorável para nós, porque quando um não está muito bom, o outro acaba compensando, então a gente tem um equilíbrio desse negócio. Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente vai caminhar ao longo da inadimplência no segundo semestre. E a outra questão do Flávio era relativa à nossa estrutura para recuperação de crédito. Isso. Esse ponto, com relação à estrutura, a gente já testou todos os modelos, sabe, Flávio? E a gente continua testando todos os modelos. Naturalmente, quando você tinha uma Selic de 2%, você tinha
melhor precificação das carteiras que você está vendendo, porque a taxa de juros está barata, você tem uma melhor precificação. Com uma taxa de juros mais alta, essa precificação pode cair. A gente já observa essa mudança de precificação, ou seja, uma precificação menor, porque o custo de capital está muito mais alto. Então, essa é uma observação que a gente continua a fazer a todo momento. Quer dizer, a estrutura de cobrança do departamento, da área de recuperação de crédito do banco continua montada e eles continuam fazendo essa cobrança. Não, estou falando a interna. Estou falando da área interna do banco de cobrança de vencidos. Ela continua montada e continua fazendo a primeira cobrança, aquela do crédito que está vencido há menos tempo, que é muito mais fácil você cobrar quando o vencimento está fresco ainda, né? Mas depois você pega uma carteira de cartão de crédito pessoal, de crediário na Losango, que está vencida há 5 anos, é muito difícil você conseguir ter algum sucesso na cobrança aqui. Por isso que o fato da gente ter a participação na RCB, ele é muito bom para nós, porque a gente consegue fazer a todo momento, botar o termômetro e medir esse comparativo. Aonde eu sou mais eficiente? Você sempre faz teste com um grupo de controle e o grupo que a RCB está comprando. E aí a gente já vê aonde a cobrança está sendo mais eficiente. Então, eu acho que isso é um pouco vamos dizer assim, dos desvios, né, das distrações que uma taxa de juros elevada, que uma inflação elevada e crescendo a todo momento, ou seja, com volatilidade, leva. Porque se você tem uma taxa de juros alta, mais estável, você sabe exatamente como trabalhar e tem perspectiva mais fácil de determinar para frente. Mas quando você tem essa volatilidade que a gente teve, tudo isso fica mais difícil, você tem que pilotar isso a todo momento. Mas você tem razão, é algo que a gente tem que olhar, porque se for melhor para a gente cobrar, é melhor você ter gente interna para fazer essa cobrança. Só completando uma coisa, quando nós fazemos as avaliações dessa carteira, a gente tem uma visão bastante clara o que a gente tem em termos de probabilidade estatística de capacidade de recuperar internamente. Então, essa avaliação compara o que a gente pode recuperar e é colocado no mercado e a gente busca os bids acima do que a gente acha que conseguiria recuperar internamente. A capacidade desses players comprarem essas carteiras com preços mais elevados vem do fato que eles usam essas carteiras para, na estratégia deles, fazerem composição de dívidas e dessa maneira eles conseguem extrair algum valor na visão deles. Então, assim, a gente não deixa dinheiro na mesa na nossa visão, frente ao que a gente consegue recuperar e já considerando que a gente é bastante bom nesse processo de recuperação. Entendi, tá certo, super claro. Eu tenho uma outra pergunta com relação ao business de seguros, né? Olhando o resultado do segundo trimestre, e se a gente simplesmente, numa conta simples aqui, replicar ele ao longo do terceiro e quarto trimestre, a gente chega num resultado para o ano que já supera o guidance. Então, a minha pergunta aqui é, vocês talvez não mudaram o guidance por conservadorismo ou deve ter alguma pressão no resultado ao longo do segundo semestre? Flávio, não tem nada que gere pressão no resultado, não, muito pelo contrário, a gente tem uma expectativa até melhor, por isso que o Ivan bateu e falou firme aí no topo do guidance, né? Porque essa é a nossa expectativa mesmo, né? A gente tem que lembrar a base comparativa do ano passado, o fato da gente ter deflação no mês de julho e agora em agosto vai ter deflação de novo, provavelmente, né? Então é por isso que a gente está mirando o topo do guidance. Tomara, e também não fazia sentido a gente revisar a guidance agora, com ainda uma insegurança com relação à taxa de juros, à inflação, etc. Mas a gente está bem confortável com relação ao topo do guidance para nosso resultado de seguros. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Telles, da Credit Suisse. Bom dia a todos, obrigado aí pelo tempo de vocês. A minha pergunta, na verdade, é um follow-up aqui na pergunta acho que do Frade, né, sobre a questão da provisão. Vocês reiteraram aí, né, que esperam, né, a provisão no topo do guidance, né, que seria 21 bilhões. Eu queria entender se vocês esperam, se dentro dessa expectativa vocês têm a expectativa de ter mais impairment positivo aí no resto do ano. Eu sei que nesse trimestre teve um impacto positivo aí por conta
talvez principalmente a parte de debêntures, né? E se isso é algo que a gente pode esperar também mais para o segundo semestre. E a minha segunda pergunta é em relação, né, como é que está o apetite de risco de vocês né, nesse ambiente? Quer dizer, vocês enxergam ainda a oportunidade para estar crescendo no segmento de pessoa física? Então, se puder elaborar um pouquinho como é que está o apetite aí também nas diferentes linhas. Muito obrigado. Teles, é o Leandro, tudo bem? Basicamente é o seguinte, nós entendemos que o nosso nível de provisionamento está adequado, a gente deve efetivamente chegar no topo do guidance, conforme a gente havia conversado, e a gente vê uma pressão por inadimplência dentro dos nossos modelos que nos indica que esse é o provisionamento correto. Em relação a segmentos de maior inadimplência, a gente tem visto pessoas físicas e a micro e pequena empresa, né, que a gente chama de PJ aqui, nas linhas de curto prazo, tendo maior pressão, mas o que realmente nos guia é o spread líquido. E esse spread líquido tem sido, inclusive, crescente. Aqui na nossa apresentação você viu que ele tem aumentado em torno de 0,1% por trimestre. Então, dito isso, a gente continua com uma leitura positiva nesse posicionamento. É óbvio que, se a gente perceber que há uma reversão de tendência, a gente vai efetivamente diminuir a intensidade nessas linhas para ter sempre uma gestão positiva de valor agregado, né? Em relação a linhas mais longas, de menor risco, isso aí só acontece num ambiente macroeconômico mais favorável, onde você tem maior demanda dos clientes e, inclusive, uma menor gestão, uma menor avaliação de risco específico. Perfeito, obrigado, Leandro. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Navarro, do Santander. Henrique, o seu áudio está aberto. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Minha pergunta está em linha com a pergunta do Yoshida, que é compreender a tendência de inadimplência para frente. Então, a primeira pergunta é, a gente pode considerar 20 a 30 basis points de deterioração de inadimplência no terceiro TRI? E a segunda pergunta é mais conjuntural. O que a gente tem hoje, né, que é um crescimento de carteira ainda forte, com uma inadimplência aumentando 30 basis no segundo TRI, esse é um cenário que não casa no ano que vem com o PIB zero, que é a expectativa de vocês. Então, em algum momento, algum desses números vai ter que mudar, né? Ou a gente errou o PIB vai para cima, ou vocês vão ter que reduzir a originação de crédito, ou porque a inadimplência, né, fletou e ficou realmente estável lá pelo quarto TRI. Então, eu queria entender em qual momento que a gente vai ver alguma dessas mudanças maiores nos números do Bradesco. Seria talvez no quarto TRI, que eventualmente vocês vão reduzir a originação. Eu queria entender mais esse cenário macro, pensando em 23 já. Obrigado. Henrique, obrigado. Esse teu ponto é ótimo, porque de fato, a gente já reduziu a originação, né? Se você olhar as originações que a gente teve comparativamente aos trimestres anteriores, teve um pouquinho maior nesse trimestre, mas foi pouco. Mas na pessoa física essa originação já diminuiu, quer dizer, se aperta os modelos de crédito. É natural que quando você joga no modelo um aumento de taxa de juros, como a gente está vendo agora da Selic, naturalmente o modelo já exclui uma parte daqueles clientes que estavam pedindo crédito, função natural da taxa de juros maior e do comprometimento de renda que ele possa ter. Então, é um pouco isso. A gente continua pilotando isso e apertando. Eu acho que não tem necessidade de apertar mais, até porque, como eu comentei, você ouviu as curvas de inadimplência mais curtas, parece que já mostram uma melhoria na inadimplência. Agora, é fato, deve ter alguma piora ao longo do terceiro e quarto trimestre, já com perspectivas de melhora para o ano que vem. Mas isso é algo que a gente tem que pilotar e olhar todo dia, porque não tem outro jeito de ser. A cada mês
ou a cada dia que a gente tem a informação da inadimplência e do crescimento do NII, nós temos que pilotar isso para continuar remunerando o capital do banco. Esse é o ponto mais importante que a gente tem que observar a todo momento. É isso, e efetivamente, se, por exemplo, não houver crescimento do PIB, não houver diminuição do desemprego, não houver aumento de renda, os nossos modelos naturalmente vão indicar uma redução das linhas de maior risco. Ok, minha primeira pergunta é 20 a 30 bases de declaração de inadimplência para o terceiro TRI algo dá para a gente esperar? A gente prefere não falar, não precisar, até porque a gente está num momento agora de reversão de tendência, né? Como o Otávio mesmo colocou, a linha de 15 a 90 tem se comportado bem. Eu acho que a gente está com toda a cautela e, por enquanto, o que importa para a gente é que a gente está com o spread líquido positivo e crescente. A gente espera que não chegue a isso, tá, Henrique? Perfeito, obrigado. E minha última pergunta, índice de cobertura 218%. Acho que está próximo dos low históricos, né? A gente deve imaginar que esse é um patamar que fica estável ou ainda tem chance de buscar os 200%, por exemplo? Olha, a gente espera chegar próximo a 200% de cobertura no final do ano. Historicamente, nós já chegamos a 180%. Uhum. E lembrando que a gente já havia falado no tri passado que o índice deveria fechar o ano entre 200 e 220. Excelente, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Ela vem na direção do SMI, tá? E aqui também a inadimplência vem subindo gradualmente, agora já próximo aí dos 4%, e o que tínhamos quase no pré-pandemia, né? O indicador 15 a 90 ficou estável e talvez não seja tão legal assim. Eu vejo aqui no gráfico, historicamente, ele sempre cai no segundo tri, né? E essa carteira já desacelerou um pouco, mas queria escutar de vocês como ela está se dando dentre os diferentes segmentos do SMI, SM, das diferentes indústrias, como vocês estão ajustando a reprecificação de risco, prazo, garantia, e, por fim, se existe já uma estimativa de quão benéfico ou de quanto volume pode ter no Pronamp recém-aprovado em maio aqui para esse segmento. Obrigado. Olha, tudo bem, Pedro? É o Leandro. Basicamente, o que a gente tem visto é que a concentração de crescimento da inadimplência está na pessoa física, nas linhas de curto prazo, notadamente crédito pessoal, cartão de crédito. Na nossa PJ, né, aquelas empresas até 50 milhões de reais, que muitas vezes se confunde até com a própria pessoa física, no capital de giro. E a gente tem visto queda de inadimplência na empresa média e na grande empresa. Então, elas são muito bem comportadas. A gente acredita que essa é uma tendência que se mantém. E como você mesmo comentou, quer dizer, na medida em que a gente tem redução de inflação, redução de juros, e a tendência do 15 a 90 se mantenha, a gente deve ter menos pressão. Então, a gente acredita que essas são as grandes tendências aqui. Em relação ao Pronamp, aqui alguma expectativa? Vai começar a operar a partir de segunda-feira, Pedro, é o Otávio que está falando, desculpa, bom dia. A gente vai operar no Pronamp a partir de segunda-feira, mas o volume deve ser menor do que foi no ano passado, até pelas exigências e o volume disponível. Mas a gente vai operar e a gente quer operar da mesma maneira que a gente fez da outra vez, que deu hiper certo, ou seja, já pré-aprovando a operação para o cliente para que ele pudesse contratar direto no Internet Banking, né, ou no mobile, para que ele não tenha que fazer esse trabalho todo burocrático com papel físico nas agências, tá? Mas vai ser menor que do anterior. Não, mas já bastante útil a resposta aí, que ele começa agora a partir de agosto. Obrigado. Eu só queria dar um toque também. Eu acho que a gente tem que observar também, Pedro, com relação à inadimplência. A gente fica falando e olhando a inadimplência, mas a gente precisa aumentar o espectro da nossa visão, né? Porque
Quando a gente está vendo a inadimplência hoje aqui de 3,5%, mas nós estamos falando de uma inadimplência de 3,5% com uma Selic de 13,75%, ou seja, quase 14%. Se a gente olhar lá para trás, quando nós tivemos, quando aconteceu de ter uma Selic tão alta assim, os índices de inadimplência não é o que a gente observa hoje, né? Eles eram maiores. Então sempre tem que olhar esse espectro muito longo, né? Porque o Brasil acaba tendo os ciclos econômicos não foram revogados e não serão, né? Então a gente sempre tem essas mudanças de cenário, e de um cenário muito agravado. Nós tivemos a taxa de juros subindo de 2 para 13,75 em menos de 18 meses. Quer dizer, isso tem um impacto na vida das pessoas, como a gente tem observado, né? E aí, desculpa, só tentando complementar o Otávio, como eu havia comentado, o mix da nossa carteira de crédito, quando a Selic era 2, era muito mais financiamento imobiliário, consignado, e hoje o mix da carteira também mudou, né? Então, quer dizer, são produtos que têm sua característica de uma inadimplência diferente, né? E como eu comentei no início da tele, só o mix de 2019 para cá dá uma diferença de 0,4 pontos percentuais na inadimplência, né? Quer dizer, o mix também mudou, né? E se reflete, que nem o Otávio comentou, na margem financeira nossa maior. Obrigado, Pedro. Tá claro. Eu posso fazer um follow-up rápido? É uma dúvida mais conceitual aqui na carteira de cartão de crédito, quando vocês mencionam que tem um foco maior de crescimento de clientes internos, né, nessa expansão. E aqui, quando vocês falam de Next e Digio, e obrigado por abrir a performance deles, vocês também os consideram clientes internos que estão gerando essa volumetria na carteira de cartões ou não? Não, a gente olha, eles são empresas separadas, né? O Next, o Digio e o próprio Bits, não tem o cartão de crédito lá no Bits, né? Não, tem o cartão de crédito também no Bits. A gente olha isso como empresas separadas, viu, Pedro? Tá legal. Então, tem os desafios deles lá e o crescimento dele lá. Obrigado por esclarecer. Pedro, um abraço. Nossa próxima pergunta vem de Domingos Falavina com a JP Morgan. Opa, bom dia a todos também, obrigado pela oportunidade. Duas perguntas aqui, acho que menos em provisão e qualidade de carteira e acho que um pouco mais em outras linhas, talvez contábeis. Uma delas é outras receitas do Bradesco, veio crescendo muito, 1 bi, 2, bateu quase 4 bi, especificamente uma linha de provisão, reversões de provisões operacionais, uma coisa que rodava aí nos seus 700, 800 milhões, se a gente olhar 6 ou 8 meses para trás, e veio 1,7 nesse trimestre. Entender um pouco o que exatamente, né, que está puxando essa reversão e como é que a gente pensa nessa linha para frente, seja ela consolidada ou não. E aí a segunda pergunta minha, não sei se vocês talvez já abordaram isso, peço desculpa se já, mas a PJLP vem subindo muito e o JCP, presumo, deva subir também. Então, como é que a gente pensa numa taxa efetiva, um soft guidance aí razoável para trabalhar dado esse cenário de juros maior? Ô, Domingos, Oswaldo, tudo bom, cara? Eu vou iniciar pela sua primeira pergunta em relação, eu imagino que você esteja olhando até a nota explicativa, né? De outras receitas operacionais. Para nós, o ideal se você está olhando a nota explicativa, olhar as duas, tanto a outras receitas e outras despesas, né? Que está, por exemplo, lá na página 25, a gente tem isso conjugado. Mas, tentando ainda só na parte da nota explicativa, é importante o seguinte, o dia a dia do banco acaba tendo reversões de provisões, que acabam batendo nessa linha contábil, mas que também tem constituição de outras provisões que acabam batendo em outra linha contábil. Então, se você olhar, de repente, a página 25, que está condensado isso, e aí outras operacionais, você vê que todas as 4 linhas apresentaram queda, né? A linha de comercialização de cartões, ela apresentou redução, e se você comparar o segundo trimestre de 22 com o segundo de 21, o número é praticamente o mesmo, 442 milhões 446. A contingência civil e fiscal também apresentou queda, né? Embora também se compara 2T de 22 com 2T de 21, também é praticamente quase o mesmo, 103 com 88 milhões. A parte de sinistros, que aí boa parte é fraude, também
no trimestre, em relação ao trimestre anterior, ele apresentou queda, mas se a gente compara em relação ao mesmo trimestre anterior, tem uma queda pequena. E na parte de outras, que aí está condensado outras receitas e outras despesas, esse mês que ela veio positiva, basicamente aí é alocação de provisões complementares a seguro para provisão técnica na parte de cima. Tá? Então, nesse caso, seria esses os nossos movimentos nesse trimestre em relação a outras. Agora, o outro ponto que você comentou da TJLP é bem importante, tá? Porque o que acontece? A TJLP, ela subiu no primeiro trimestre de 6,08 para 6,82, né? Então, aumentou o benefício fiscal nosso em relação a isso, né? E isso acaba tendo, sem dúvida, um impacto na nossa alíquota de imposto. Então, para dar uma ideia, em torno de 1 ponto a 1,5 ponto percentual, nossa linha de imposto foi beneficiada por isso, né? Esse trimestre, ela já está no terceiro de 7,01, quer dizer, vai ter aí um outro impacto também positivo em relação ao benefício fiscal de JCP. Então, a gente está imaginando que no ano, entre 2,5 pontos até 3 pontos percentuais, a gente teria um benefício na alíquota, tá? Então, o nosso soft guidance em relação à alíquota de imposto em virtude dessa mudança da TJLP é de 30 a 32 agora, obviamente do ano, obviamente que ainda a gente não sabe a TJLP do quarto trimestre, então nós estamos estimando aí uma diferença pequena até em função de movimento de taxa de juros, tá? Seria isso. Super claro. Só contabilmente falando, vocês comentaram seguros. Nessa linha 30 em separado, que ela mudou mais ou menos próximo de 1 bi, entra nessa reversão de provisão seguros também? Ou é cível, trabalhista, legal? Só para saber o que está lá dentro. Entra seguros porque é o balanço nosso consolidado, né? Então abrange todas as empresas, inclusive empresas que a gente consolida, como Cielo, Grupo Alelo e todas as empresas do Grupo Bradesco. Perfeito, super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Fernando Azevedo, do Banco Safra. Bom dia a todos. Eu queria fazer um follow-up nessa questão da inadimplência, né? Vocês falaram um pouco que a tendência é piorar agora no segundo semestre um pouco, e talvez no ano que vem melhorar. Mas, por outro lado, estruturalmente, né, o Oswaldo falou que se normalizasse aí o mix da carteira, teria piorado uns 40 bips aí em relação a 19, né? Então, como é que a gente pode ver na inadimplência um pouco mais para frente, né? O que seria um patamar razoável? E também olhando o large corporate, ele está dando muito baixo, né? Bem abaixo do que seria o nível histórico, né? Em 0,1. O que dá para imaginar, então, que seria uma inadimplência normalizada mais para frente? Alguma coisa entre 3,5% e 4%? Essa é a primeira pergunta. Obrigado. Luiz? Oi? Oi, Luiz. Otávio, desculpa, é que o microfone estava fechado, é que eu estava falando com o microfone fechado. Luiz, realmente a inadimplência das grandes empresas, do Banco Corporativo, ele está na mínima histórica, deve continuar, não há nenhuma perspectiva, porque quando tem problema nas grandes empresas, está carimbado o nome, a gente já sabe, sai na imprensa e tudo, então a gente não vê nenhum problema para grandes empresas aí, vamos dizer assim, num cenário um pouco mais para frente aí esse ano, não vemos nenhum problema na grande empresa. Na pequena empresa, é essa que tem maior dificuldade, mas a partir do momento que você tem geração de emprego e renda, taxa de juros para de crescer e começa a voltar, que é a expectativa que todos nós temos para o ano que vem, isso tudo melhora. E na pessoa física, as linhas que a gente tem uma inadimplência mais alta, basicamente, são nas linhas que você tem rentabilidade melhor, como cartão de crédito pessoal. Se você olha as outras linhas que têm garantia, financiamento de veículo, crédito imobiliário, a inadimplência está absolutamente em linha, não houve aumento dessas linhas. Então, se tiver um crescimento, acho que você deu um tom bom, quer dizer, a inadimplência
para o final do ano e começo do ano que vem, ela pode chegar no máximo a 4, eu acho que não passa disso, e aí eu estou exagerando, porque eu acho que os modelos e a facilidade ou a rapidez que a gente tem hoje de ajustar os modelos de crédito para trazer para uma inadimplência mais baixa, ele é muito maior do que você tinha no passado, né? Só para fazer um comparativo, lá em 2017, quando a taxa de juros chegou a 13%, 14%, você tinha uma inflação você tinha uma inadimplência de 90 dias de 4,7%, 5%. Nós estamos falando de uma inadimplência hoje de 3,5%. Então, eu acho que esse número que você deu, esse range de 3,5% a 4%, ele é bastante adequado e certamente é onde ele ficará. A minha segunda pergunta é com relação a payout, né? Se a gente considera essa dinâmica que vocês falaram, né, de um TJLP maior, trazendo um tax shield melhor aí de JCP, acho que para otimizar o JCP, a gente estaria vendo um payout talvez até mais perto de 40%, né? Dá para imaginar um payout um pouco maior, ou o banco continua com aquela leitura talvez um pouco mais para o mínimo lá de 30%? Como é o nome dele? Oi, Luiz. Os caras ficam desligando o microfone aqui e me judiam. Luiz, a gente vai ficar no que é histórico, tá? A gente vai ficar nos 40%, é o que a gente já vem fazendo há alguns anos, exceto 2020, então ficamos em 40%. Ah, legal, muito obrigado. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Retorno a palavra agora ao palestrante para as considerações finais. Bom, muito obrigado a todos e a todas pela atenção durante a nossa conferência. Nós continuamos à disposição aqui, toda a nossa área de relacionamento com investidores e também com o mercado, Firetti, Oswaldo, Leandro, Joyce, Potério estão à disposição de vocês e o próprio André Cano estão à disposição de vocês para qualquer outra dúvida adicional que tenha com relação ao balanço e mais detalhes que vocês precisem. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom final de semana a todos. A teleconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia.